Olá! Esta é uma aula do meu curso Ciência da Natureza para os anos iniciais. Ancorado na pedagogia histórico-crítica e na teoria histórico-cultural, o objetivo é fortalecer o ensino de ciência da natureza com estratégias didáticas criativas nos anos iniciais, a fim de favorecer aos estudantes a compreensão de como o conhecimento científico é produzido e suas relações com o contexto histórico-cultural. Mas antes de começar a assistir, se inscreva no canal, assim você me ajuda a mantê-lo ativo e recebe conteúdos super legais sobre educação, literatura para crianças e narrações de histórias. Curta, compartilhe nas suas redes e ative o sino de notificações. Então, faça bom proveito. Quando a gente fala de ciência hoje, o que é que a gente está querendo dizer? Quando a gente ouve a palavra conhecimento científico, o que é que a gente está querendo dizer? Se eu perguntasse para vocês, assim, para cada um conceituar ciência, se eu perguntasse, minha gente, diga para mim o que é ciência, se eu perguntasse para vocês o que é ciência, eu garanto que vocês teriam muita dificuldade para responder. Embora a gente saiba, embora a gente suspeite que sabe, embora a gente tenha talvez uma explicação na ponta da língua, mas que a gente vai se atrapalhar para poder dizer o que é ciência, a gente vai. Porque é algo tão múltiplo e é algo tão complexo e ao mesmo tempo tão simples, porque nós somos a ciência. A ciência não é algo externo a nós. A ciência compõe, constitui a humanidade, constitui tudo que somos e o lugar onde estamos. Mas a palavra cientista, ela é recente. É um conceito, é uma expressão muito recente. Ela só foi inventada, ela só veio surgir no início do século XIX, acreditam? Ali pelos 1830. Então, ou seja, do ponto de vista da história da humanidade, que é tão grande, ser cientista é uma coisa nova. A ciência moderna, como a gente compreende hoje, ela não é nada mais, nada menos do que uma forma que nós organizamos para fazer algo que as pessoas vêm tentando há milhares e milhares de anos. O quê? Explicar o universo. Então, algumas civilizações, sobretudo as civilizações clássicas, as civilizações antigas, se limitavam e se compraziam, se sentiam satisfeitas em apenas dizer que a explicação para determinado fenômeno era porque Deus fez. Agora, Deus fez, mas não se devia perguntar por que Deus fez. Como que Deus fez? Então, questionar por que Deus fez era condenar, era se colocar numa situação de condenação à morte, à fogueira, se fosse na Inquisição, na Idade Média. Mas, ao longo da história da humanidade, via de regra, nós éramos assim, havia exceções. Então, nem todas as pessoas se satisfaziam com a experiência, com a explicação religiosa, ou uma explicação baseada na fé, para perguntas desse tipo. Por que as coisas existem? Por que o universo existe? Por que isso existe? E aí a gente começa lá dos gregos, lá da Grécia Antiga. Por que a gente começa da Grécia? Porque foram eles, os gregos, os primeiros a se interessar por ciência. Então nós temos um marco muito importante aí. Então a gente pode datar coisa de 400 anos antes de Cristo, o germen, a semeadura do germenzinho frágil do início do pensamento científico. Não foi tão simples assim. Embora os gregos, eles eram estimulados a pensar desde cedo, desde criança, jovem, adulto. Então, desde cedo, as crianças gregas eram estimuladas a pensar. Os jovens gregos eram estimulados a pensar e, mais ainda, a fazer perguntas, a questionar tudo, desde que fossem homens, porque
As mulheres não tinham, não gozavam desse direito de pensar e de questionar. E desde também que não fossem escravos. Então, sendo escravo, também você não teria esse direito. Mas já era um bom começo, né? Mas, assim, embora eles procurassem explicar o fenômeno do funcionamento do mundo, conversando, passeando, bebendo, filosofando. Então, este era originalmente o método que os gregos adotavam para explicar os fenômenos, tudo que acontecia. Então, se reuniam às noites, defendendo suas ideias, suas teses, em discussões agitadas, em discussões acaloradas. Contam as más línguas, inclusive, que eles saíam nos tapas, cada qual defendendo o seu argumento, querendo que o seu argumento fosse um argumento válido. Mas eles não tentavam, não tinham esse interesse de testar essas suposições, essas teorias, essas conclusões com os experimentos. Então, dessa forma, eles não tinham como confirmar ou refutar uma teoria. Então, dessa forma, muitas ideias que eram colocadas se tornavam ideias, ou nasciam ideias absurdas. Então, para a gente entender um pouco dessa grande saga, eu vou ter que situar em Platão. Mas eu acho até bom chamar o Platão aqui para vocês conhecerem. Platão, isso é você. Vem, chega aqui, meu amigo. O pessoal até quer te conhecer. Olá. Então eu sou o Platão. Pois não. Eu nasci, eu morri em Atenas. Eu morri aos 80 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui aluno do professor Sócrates. Eu fui filósofo, eu fui matemático, e eu até fundei uma escola só minha, a Academia, ali por volta de perto de 400 anos antes de Cristo. E vou contar para vocês. Foi a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Mas olha, já que a conversa não é sobre mim, e sim sobre um certo aluno meu, eu vou pedir ao professor Simão que ele continue o assunto. Continue você, professor Simão, esse assunto. Então, muito obrigado, Platão, meu amigo Platão. É isso mesmo, minha gente. A academia, essa escola que ele fundou, e com esse nome, tinha esse nome, inclusive, porque ele comprou um terreno em um monte, em uma área próxima a uma área que era destinada à adoração do deus Academo. E ele construiu, então, um prédiozinho que foi crescendo, crescendo, e tinha alojamentos, então vocês entenderam, chamava-se Academia, porque era em homenagem ao deus Academo, próximo desse local de adoração ao deus Academo. Então era uma escola que tinha academia, uma academia que tinha alojamentos para os estudantes, era coisa muito chique, tudo super confortável. E, de fato, ela foi a ancestral das universidades. Por isso que até hoje a gente denomina as universidades de academias, né, os acadêmicos, né? E qual era o grande objetivo de Platão? Era reunir os filósofos para pensar, para tomar umas, para bater papo, filosofar, para pensar. Mas não eram só os filósofos, já era democrático, afinal de contas, a Grécia é o berço da democracia. Mas também eram bem-vindos, jovens, adultos, anciãos, todo mundo podia entrar e participar das discussões, dos debates, das aulas abertas de Platão. Com uma condição, né? Tinha uma mensalidade. É claro, porque ele precisava manter, que era para a manutenção da escola. Então, talvez tenha sido também a primeira escola que se cobrava uma mensalidadezinha. Então, na verdade, não era uma universidade pública, como a gente conhece hoje, só veio depois. Então, essa mensalidade era para custear a academia. Bem, mas como ele mesmo disse, a nossa história não é realmente sobre ele, né, sobre o Platão.
A nossa história é sobre outra pessoa, que é um rapazinho chamado Ari. Vocês conhecem o Ari? Querem conhecer o Ari? Então vamos lá. Ô, Ari, chega aqui, meu amigo. O pessoal quer te conhecer. Olá! Gente, mas quanta gente bonita, professor Simão. Opa! Muita gente bonita do outro lado dessa geringonça. Mas o que é mesmo para dizer? Também, bem, eu sou Aristóteles, eu nasci em uma cidadezinha grega chamada Estagira. Eu morri em Atenas, eu morri aos 60 anos. Eu fui aluno do professor Platão. E olha, eu considero que eu fiz um bocado de coisas importantes. Mas quem começou a história que termine. É com você, professor Simão. Termina essa história aí, me tira disso. Minha gente. Obrigado, Platão. Aristóteles, eu não sei se você falou com ironia ou se você falou realmente com gentileza, mas em termos de pensamento científico, esse cara que estava aqui, foi ele que começou tudo. A gente vai ver que depois dele, a ciência ficou parada no caos, na escuridão, nas trevas, por mais de 1000 anos. Ari, ou Aristóteles, como vocês perceberam agora na aparição, ele era um cara, um jovem do tipo ponto fora da curva, como a gente diria hoje. Ele era estiloso, modernoso. É claro que os óculos espelhados não eram daquela época, mas ele gostava de se vestir de um jeito totalmente diferente. Ele tinha um cabelo cortado de forma diferente. Ele usava anéis, quase todos os dedos tinham um anel. Ele gostava de uma boa maquiagem, uns bons cremes de pele. Ele era realmente uma inteligência acima da média. Ele era um cara simpático, agregador, menos com Platão, a gente vai saber disso daqui a pouquinho. Mas, de qualquer forma, o QI, a inteligência desse cara acima da média, levou o professor dele, o Platão, a batizá-lo, a chamá-lo por um apelido, Crânio. Isso mesmo, o Crânio. E era unanimidade, todo mundo tinha esse cara como o mais inteligente da escola, dos mais inteligentes que haviam passado por aquela região de Atenas. O seu pai, o pai de Aristóteles, era médico, portanto, Aristóteles, vamos dizer que ele veio de uma família rica, veio de uma família com posses, na cidade chamada de Estagira. Então, o pai dele era médico e também o pai dele era influente, politicamente influente. O pai dele era amigo do rei da Macedônia na época. Bom, quando Aristóteles faz 17 anos na cidadezinha de Estagira, como ainda acontece, né, em muitos lugares, inclusive no Brasil, quando a gente chega em uma determinada etapa do nosso ensino, a cidadezinha já não tem mais escola, aí a gente vai concluir os estudos em outra cidade. Então, da mesma forma, com 17 anos, o pai dele o matricula, o manda para Atenas, né? E Atenas, na época, era o centro, né? O centro intelectual, o centro artístico da Grécia, efervescência total, tudo acontecia em Atenas. E então é lá que o pai matricula, leva o garoto para se matricular. E, ora, em que escola que ele vai se matricular? Na melhor. E qual era a melhor escola? A Academia de Platão. E, de fato, claro, havia outras escolas, não, a academia não foi a primeira escola, foi o primeiro centro de ensinos superiores, né? Mas existiam escolas semelhantes. Mas o que acontece? O pai dele era médico, e aquela coisa de herança, do pai querer que o filho siga a carreira, enfim. E também o menino já havia se interessado por biologia, até porque a área de atividade central do pai dele, então ele gostava muito de ciência já. E a academia, ela tinha uma forte tendência para as ciências, a ciência, ou como eles dizem em grego, a episteme. Daí vem a palavra epistemologia.
Aristóteles ficou na academia, minha gente, por 20 anos da sua vida. Ele imaginava que ali seria só um rito de passagem, passava pela academia, concluía os seus estudos e ia mundo afora, porque eles viajavam muito, né, as cidades, outras cidades, enfim. Mas na academia ele ficou 20 anos, grande parte, claro, como aluno, e grande parte como professor. Ele acabou ficando e foi admitido como professor da academia. Então, foi aluno de Platão e depois professor na academia. Só que as relações dele com Platão não eram lá das melhores, porque Ari, ele questionava, ele duvidava, ele contestava, e ele discordava da forma como Platão defendia a ciência, como se faz ciência, né? Então, por exemplo, o Platão na academia achava que a observação não era algo importante, que bastava filosofar, bastava pensar sobre aquele objeto, sobre aquele fenômeno, bastava pensar, que a gente não precisava perder tempo observando. Daí, pensa-se, conclui-se, e pronto, nós temos uma teoria. Já Aristóteles não, dizia que era exatamente o contrário, que primeiro a gente tem que dedicar uma observação ao fenômeno. E a partir desse fenômeno da observação, se pode pensar, filosofar, concluir. E essa foi a grande celeuma, né, entre eles. Então, nesse sentido, por adotar esse estilo de pensamento, né, essa estratégia de pensamento, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Aristóteles foi o primeiro pensador do tipo cientista. E foi assim que ele inventou. Ele inventou a física, ele inventou a química, ele inventou a biologia, ele inventou, inclusive, a política. Ele saiu das áreas das ciências da natureza, foi para as áreas das ciências sociais, ele inventou a coisa chamada política. Ele foi o primeiro cara que olhou para o céu para entender os corpos celestes, o movimento dos corpos celestes. Daí ele inventou a ciência chamada cosmologia. Ele tinha muito interesse pelas marés, tinha muito interesse pelos minérios, então ele inventou uma ciência chamada mineralogia. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui no pé do ouvido de vocês, que é uma coisa também que ele inventou, que sem ele, nenhuma de vocês e nenhum de nós que gostam de um bom creme hidratante na pele, no rosto, como eu gosto muito dos creminhos. Então, ele inventou a cosmetologia. Lembra-se que eu disse que ele gostava dos creminhos? Ele tinha muito interesse em pesquisar as algas, por exemplo, os plânctons, e ele foi observando e foi testando. Então, ele inventou os cosméticos. Então, hoje, sem ele, nós não teríamos essa maravilha que é a indústria e a ciência dos cosméticos. Esse cara, minha gente, ele inspirou as primeiras teorias científicas que vigoram hoje, como, por exemplo, a circulação sanguínea. Foi esse cara que inspirou. E outra coisa fascinante na vida dele, na forma dele ver o mundo e a ciência, é que ele já achava que o trabalho científico podia ser de qualquer pessoa. Que para fazer ciência não precisava ser cientista como a gente imagina. Não era uma tarefa restrita apenas aos filósofos. Ele já defendia que qualquer um de nós podemos fazer ciência, qualquer um de nós, humano, desde que não fosse mulher, desde que não fosse escravo, poderia ser cientista. Mas o que há de mais, uma das coisas, o que há de mais não, é tudo muito interessante na vida do Aristóteles. Talvez seja a base do pensamento dele. Para tudo que ele queria saber, que ele queria ir observar, ele estabelecia sempre um ponto de partida para ser um ponto de chegada, que era uma frase. Ele sempre dizia assim: o objetivo da minha ciência, o objetivo da ciência é descobrir a natureza das coisas. Guardem essa frase, é da boca dele. Descobrir a natureza das coisas. É diferente de você querer saber o que é o céu,
o que é o Sol, o que é a Terra, o que é a borboleta, o que é a lagarta. Quando ele diz que o interesse era descobrir a natureza das coisas, ele ampliava o seu olhar para algo muito mais complexo do que algo bastante específico. Exemplo, da lagarta e da borboleta. É um exemplo que ele trazia, levava para os seus alunos. A natureza da lagarta é virar borboleta. Então, quando ele fala isso, ele está falando de quê? De um processo. É isso? Ele está falando de algo que tem um início, tem um meio, tem um fim, ou seja, ele falava da ciência enquanto processo, não com algo pontual, que né, redunda em torno de si mesmo. Mas, enfim, eu disse que ele ficou na academia por 20 anos. E será que, por que ele ficou 20 anos como professor? Porque no fundo, ele tinha uma obsessão, um desejo imenso. Porque ele continuava 20 anos na academia, sempre discordando e brigando e tudo, querendo confusão com o professor. Mas, na verdade, ele imaginava aquela academia do jeito que ele pensava, pensando a ciência como ele pensava. Então, ele fica esperando exatamente o momento dele se tornar o número um. E aí chega um dia que Platão morre. Pimba! Eu fico imaginando aqui na minha mente poluída, na minha mente diabólica, que ele estava tramando, né? Esse cara vai morrer, esse cara vai morrer. Mas é só eu que penso, tá, gente? Não está escrito em nenhum lugar. Por quê? Quando Platão morre, o Aristóteles é muito novo ainda, ele tem apenas 37 anos, ele é de família rica e ele é um gênio. Quem é que teria mais currículo Lattes para substituir Platão e ser talvez o reitor da academia, que era isso que ele queria, na verdade? Ele. Dito e feito, Platão morreu, acho que ele já estava arrumando as coisas para assumir a cadeira de Platão, quando se descobre que Platão deixou um herdeiro para assumir no lugar dele, que era um sobrinho. Esse sobrinho dele também era aluno da academia, mas não chegava aos pés de Platão. Só que tinha parentesco, aos pés de Aristóteles, só que tinha parentesco com Platão. Então, daí, esse rapaz que assume passa a dar um viés mais matemático do que qualquer outra coisa para a academia. Então, o que tinha das especulações né, científicas, ainda que fosse sem essa perspectiva da observação, acaba. Então, é um lugar de estudar matemática, via de regra. E é claro que Aristóteles, puxa vida, ele não concorda com isso. Para ele piorou, se estava ruim, piorou. E aí, né, gente, tem hora que todo mundo fica puto da vida. Então ele ficou arrasado, puto da vida, e resolveu se mandar dali. Largou a academia e passou algum tempo perambulando pelas cidades, caminhando aqui, caminhando ali, dando umas aulas particulares, enfim. Mas também nunca largou a pesquisa, então ficou estudando determinadas coisas e tal. Aliás, tem uma parte interessante da história que nesse ínterim ele conhece uma moça e eles ficam noivos, eles se casam e ele prepara uma super lua de mel para ela e ela toda, né, toda assanhadinha, lua de mel com Ari. E aí ela pergunta onde? Na praia. Opa, na praia, mas que coisa linda, meu amigo. E eles vão para a praia. E aí quando ela chega lá, ele o leva para a praia para ela ajudá-lo a catar conchinhas, a recolher algas para os estudos dele. Então, contam as más línguas, eu não sei se isso é verdade, que foi assim a lua de mel dele. Mas tá, vamos seguir a história. E aí, chega um dia em que ele ficou sabendo que um amigo seu de infância, esse amigo de infância, que era filho do amigo do pai dele, que era rei da Macedônia. Fiz uma confusão, né? Mas vocês entenderam. Ele reencontra esse amigo de infância, que era filho do rei da Macedônia, que era amigo do pai dele lá em Estagia, certo? Muito bem. Então, esse rei da Macedônia, atual rei da Macedônia, que havia sido amigo dele, se chamava Filipe. E agora o Filipe havia herdado o trono da Macedônia. Então, quem era o rei da Macedônia? O Filipe. E aí, poxa vida, né? A vida dando mais uma volta.
poderoso e rico, e o Filipe da Macedônia, na verdade, queria não, né? Localizou o sábio, né? Porque a fama dele corria por toda a Grécia, por toda Atenas, enfim, toda a Grécia, e convidou o Aristóteles para ser professor do filho dele. O filho dele tinha 13 anos e chegava nessa idade, e, em geral, os gregos contratavam os tutores, né? Os preceptores, os professores particulares, né? Os professores. Então, claro que ele queria para o filho dele o melhor professor que existisse. E quem era o melhor professor? Aristóteles. Então, ele chama, e aí Aristóteles vai morar na Macedônia, e aí ele apresenta esse garoto com 13 anos, que será o aluno dele por muito tempo, cujo nome era Alexandre. Quem que vocês acham que era esse Alexandre? Esse menino tinha 13 anos, era pequeno, era o pequeno Alexandre que irá se tornar o Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. E esse cara iria conquistar metade do mundo conhecido pelos gregos na época. Esse cara iria fundar cidades e cidades, e não era falta de criatividade não, mas era um pouco mesmo de vaidade. Para cada cidade ele colocava o nome dele: Alexandria, Alexandria, Alexandria. E tudo ia bem. Até que um dia o Alexandre descobre que o Aristóteles estava dando aulas públicas sobre os mesmos assuntos que havia ensinado a ele. Ah, mas aí ele fica pistola. E ele não aceita isso de jeito nenhum. Dizem as más línguas que ele foi ameaçado de morte se você não sumir daqui. Como é que você, o que ensina para mim, o Magno, você ensina para qualquer pessoa? Então ele achava que o conhecimento era algo que pertencia só a ele, porque o pai dele pagava, ele pagava. E Aristóteles pensava exatamente o contrário, que conhecimento ele é social, ele não pode ser. Veja como esse cara era à frente do seu tempo. Ele tem que ser de todos, conhecimento tem que ser democrático. Mas vai explicar isso para um cara valente como o Alexandre. Aí, o que aconteceu? Né? Ele teve que se mandar da Alexandria, dizem que ele saiu correndo, e aí ele voltou para Atenas, ainda muito chateado, aborrecido, pelas duas razões, né? Por ter perdido o lugar na academia, o lugar de reitor que ele tanto queria, depois por ter passado essa situação com o filho do grande amigo dele, o poderoso Alexandre Grande. Tudo bem, então ele volta para a academia, e aí, ele volta para a academia, ele volta para Atenas, e aí ele olha para o prédio e fala assim: ah, quer saber? Eu vou fazer uma escola aqui na frente dessa. Isso quem está dizendo sou eu, tá? Mas ele funda uma escola cujo nome é Liceu. Todo mundo um dia já ouviu essa palavra, Liceu, que ficou muito popular depois na Europa, na América, no Brasil, enfim, a vinda dos portugueses, enfim. Ele inventou uma escola chamada Liceu. E a pedagogia do Liceu, que era algo sensacional para a época, e conta-se que muitos alunos da academia acabaram mudando para o Liceu. É como se, sabe, essa leva, né, de alunos que saem da escola privada e vão para a escola pública, porque é a melhor escola. E o que acontece? A pedagogia do Liceu era, em grande parte, caminhar. Então ele reunia os seus estudantes e iam caminhar. E nas caminhadas ele ia explicando as coisas, observando e explicando. Coisa que vocês já fazem isso com as crianças muitas vezes na escola presencial, não é isso? Quantas vezes vocês tiram as crianças da sala e vamos para o jardim, e vamos para o parque, e vamos olhar, observar. Então isso foi inventado por Aristóteles. E esse formato, essa metodologia, teve um nome. Os alunos do liceu tinham o nome de peripatéticos. Eu acho que alguns de vocês já ouviram essa expressão. A escola peripatética. Não era de pateta, não. O peripatético, no grego, do grego, na tradução grossa, seria os passeadores. Peripatético, passeador. Porque as aulas eram passeios. E aí eles voltavam para a escola física com aquele mundo de observações, descobertas. Aí sim,
observava, trazia, refletia, pensava, concluía, refutava. O liceu ainda tinha várias vantagens sobre a academia modernosa, né? Então, os estudantes eram incentivados a pensar, é, o, e, sobretudo, a gama, vamos dizer assim, de assuntos que se podia pensar. Então, Aristóteles começou a propor assuntos que ele amava, que ele gostava, e colocava, e propunha para se pensar sobre. Então, era um ensino multidisciplinar. Então, lá eles estudavam botânica, estudavam biologia, física, química, psicologia, estudava-se teologia, claro, na época era óbvio, tinha uma disciplina chamada ética, então, assim, tinha de tudo um pouco no currículo, vamos dizer assim, do liceu. E tinha algo que na academia não tinha, uma biblioteca. O liceu tinha biblioteca, e não era pequena. Era uma imensa, e foi se constituindo como uma imensa biblioteca. Há uma outra curiosidade sobre por que tinha biblioteca, né? Porque Aristóteles foi o primeiro cara, o primeiro professor que produzia os livros didáticos. Aquilo que ele ia ensinar para os meninos, os jovens, ele escrevia antes e entregava o livro. Ou seja, era algo exclusivo deles, né? Então, muitos desses livros nós temos ainda hoje, né? Chegou até nós, eu tenho um deles, né? Que é o livro chamado Poética. Então, tem vários. Então, esse daqui foi um desses que ele utilizou no liceu com seus estudos. Óbvio, né? Em papiro, né? Não precisa nem dizer. Em pergaminho. Mas, muito mais do que isso. O liceu tinha museu. Olha que coisa modernosa. Só da cabeça do Aristóteles, você colocar um museu dentro de uma escola, imagina isso nos dias de hoje, né? Então tinha museu. E essa biblioteca, na verdade, grande parte, né, da produção da biblioteca eram livros dele. Então ele produziu de uma forma muito absurda. Então o liceu guardou praticamente toda a produção intelectual do Aristóteles, né? Mas sim, era um repositório que os estudantes tinham acesso, pegavam, estudavam, enfim, né? Mas aí, gente, o que acontece nesse meio tempo? Ele ficou no liceu até 300 e qualquer coisa antes de Cristo, 320 antes de Cristo, né? Mas a fofoca mesmo, né? Então ele vai morrer. Não, minto. Antes eu preciso contar que Alexandre morre. Então, nessa época, 320, 330 a.C., Alexandre o Grande morre em um desses combates malucos e coisa e tal. O que acontece, gente? Toda uma celeuma política, uma conspiração política quando o grande Alexandre, o poderoso Alexandre morre. Porque começou a rolar uma conversa que Alexandre, que já tinha muitos desafetos, é muito óbvio, né? Havia tido um cara para incutir essas ideias na cabeça dele para ele se tornar aquele cara que ele se tornou. E aí, quem era esse cara? Aristóteles. Aristóteles ficou sabendo em Atenas que estava a cata dele, atrás dele. Porque eles queriam, inclusive, uma espécie de vingança daquele cara que enfiou coisas na cabeça do Alexandre para ele se tornar o conquistador, enfim, o cara que saiu, né, com toda a força e gana, passando por cima de civilizações e botando o nome dele nas cidades que ele conquistava. Então, o que acontece? Alexandre morre, aí Aristóteles se manda de novo da Grécia, porque ele estava sendo perseguido, deixa o Liceu para trás, se manda de novo da Grécia, e aí, nesse meio período, ele morre, alguns dizem que ele morre de morte natural, outros dizem, eu sou mais para apostar nessa segunda versão, que eu acho mais cinematográfica. Disse que ele comete suicídio, ele sobe num penhasco, se atira no mar, porque ele não havia descoberto como funcionam as marés. Aí, se é fofoca, eu não sei. Eu sei que ele morre, essa história ela fica enterrada, a biblioteca, todo o acervo da biblioteca do Liceu
vai para a Biblioteca da Alexandria, que já era a maior do mundo, vocês lembram, né? Aqui ela se torna uma das 7 maravilhas do mundo antigo, fica maior ainda, uma biblioteca imensa. Mas aí tem o episódio dos romanos invadirem a Grécia, né, em cerca de 150 a.C., a Grécia ela é tomada pelos romanos, e aí tudo que se construiu até aquela época, em termos de ciências e de artes também, vão por terra, né? O Liceu ele é destruído, demolido, não só na Grécia, mas a própria Alexandria. Eles tocam fogo na Biblioteca de Alexandria. Na verdade, a Biblioteca de Alexandria já havia sofrido alguns pequenos incêndios, tinha sido reconstruída, mas esse grande e último incêndio foi um incêndio proposital para acabar com aquela herança do conhecimento científico. Por quê? Porque os romanos eram maravilhosos guerreiros, temidos guerreiros, mas não tinham nenhuma sensibilidade para as artes, para as ciências. Então isso não interessava de forma alguma, né? Então, o mundo dá aquela parada até a queda do Império Romano, né? Então os romanos ficaram aí no poder até perto de 300 depois de Cristo, ou seja, 150 antes, 300 depois, 450 anos, vamos dizer assim, estou fazendo uma conta aqui grosseira, de Império Romano, onde nada aconteceu, mas só que nesse ínterim, escritos de Aristóteles e de outros filósofos gregos sobreviveram de alguma forma e foram redescobertos na Arábia, né, no continente árabe, né, na Arábia, e aí esses escritos ali por volta do século XIV, eles são descobertos na Europa, na Itália, sobretudo. E aí cai na mão, essa época era o Renascimento, né? Então, como é que o Renascimento vai surgir? Exatamente, já se apropriando, se encantando, sobretudo, a Igreja Católica dos escritos de Aristóteles e outros gregos, mas sobretudo Aristóteles. Eles vão fazer uma interpretação que não é das mais justas, vamos dizer assim, de Aristóteles, se ele disse isso, ou se ele disse foi uma outra época, que a Terra era o centro do universo. Os católicos, a Igreja Católica acha isso uma maravilha e foi a razão, né, para que a Bíblia tivesse essa força toda, e a Bíblia aparece com essa força toda. A Bíblia se inspira, sobretudo no Novo Testamento, né, e vão dizer que se Aristóteles disse que a Terra é o centro do universo, quem é você para duvidar? E se você duvidasse, ia para a fogueira. Porque se você duvidasse de Aristóteles, você estava duvidando da Bíblia. Se você duvidasse da Bíblia, estava duvidando de Aristóteles. De alguma forma, Aristóteles se tornou um mito, um ícone, de forma muito precipitada, de forma muito descontextualizada. E aí, minha gente, para finalizar essa parte, entre a queda da Grécia para o Império Romano, perto de 150 a.C., até o início do Renascimento no século XIV, escutem o que eu vou dizer. Se passaram mais de 1000 anos sem pensamento científico. Mais de 1000 anos na Idade das Trevas, sem pensar ciência. Imagine quantas gerações não podem existir no tempo de 1000 anos. Eu vou parar por aqui e eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Essa história, a Silvânia já deu o pitaco dela. O que vocês acham que essa história tem a ver com a nossa formação que começa hoje? Eu acredito que é para estarmos abertos, né, com o pensamento aberto. Uhum. Ok. Eu acredito que é para que a gente tenha a percepção de como que as pessoas viviam antigamente, como que eram as civilizações, como elas se portavam, se colocavam em frente a determinadas e várias situações, né? E como que nós vamos encaixar a ciência dentro desse processo. Isso, perfeito. Também, Flávia. Mais alguém quer dar seu pitaco? Professor, eu achei muito, muito, muito legal a forma como o senhor foi encadeando todos os fatos sobre, desde quando você colocou as figuras do Platão, do Aristóteles,
e as fofocas, né? Então, assim, é uma estratégia excelente, assim, para a gente se inspirar e contar também essas histórias para as crianças e para a turma, né? Porque é uma forma de cativar, de trazer algo que é tão, assim, às vezes rebuscado, né? Uhum. De uma forma, assim, muito no nosso linguajar, né? Para o nosso... Fica assim como o senhor falou mesmo, uma fofoca. E fofoca, assim, conta esse babado, que eu também quero saber. Assim, como se fosse, assim, gente da família, né? Adorei saber que eles tinham esse gosto pelos cosméticos. Nossa, amo agora Aristóteles. Exato. É o seu crush agora, né, Cláudia? Lacrou. Mas o que a gente pode ver é que você colocou a ciência e a história embutidas uma na outra, né? E assim, isso fascina, né? Sim. E ainda mais da forma que você conta, é muito fascinante, né? Foi uma viagem, foi ótimo. Ai, que bom. Que bom. Então, essa ideia, né, gente, porque com as crianças, né, uma história dessa, ela se assemelha à história de Era Uma Vez. Então, a ciência, ela pode ser uma história de Era Uma Vez. Eu duvido que uma criança cochile e pisque se você conta a história da ciência como um Era Uma Vez. Duvido. Então, assim, nós que somos adultos, né, a forma como eu narrei, né, despertou esse interesse e gosta mais, né, e querer continuar a história até o final, né, é a mesma coisa quando a gente fala do Era Uma Vez. Uma outra coisa importante que a Cláudia e a Silvânia falaram agora um pouco, né, eu quero ressaltar que nessa minha estratégia de narrar esse ponto de partida da história da ciência, é muito para a gente entender o seguinte. Eu poderia muito dizer para vocês que esse é um conteúdo da aula de história. Mas é conteúdo da história. Mas eu tratei de ciências dentro da aula da história. Eu falei de geografia, eu falei de tanta coisa. Então, veja, nós estamos com um foco, um tema central, vamos dizer assim. O tema central é ciências. Mas não existe ciência sem a história, não existe ciência sem a geografia, não existe ciência sem a filosofia, não existe ciência sem nenhuma outra área do conhecimento. Ou seja, a gente não pode entender as caixinhas, né, Silvânia? A gente não pode entender o conhecimento, cada qual no seu lugar, nas suas caixinhas. Assim a gente não vai aprender nunca, porque a gente não vai fazer a correlação entre elas. E aí, quando a gente aprende de verdade, aliás, a gente só aprende de verdade quando a gente, primeiro, entende o sentido que elas têm para a nossa vida hoje. A gente estudar a Grécia Antiga, dizer assim, aconteceu lá na Grécia isso, está, mas qual a relação com hoje? Será que tem? Aí a gente vai aprender que tem relação com tudo, tem relação com a vida em sociedade, com a política, enfim, com o meio ambiente, com tudo. Então é isso, a primeira dica é essa, nós nunca podemos trazer um assunto para trabalhar com as crianças de modo isolado. Isso é ciências, crianças. Na aula de história vocês vão aprender outra coisa. Na aula de português é outra coisa. Na aula de matemática, não é. Não é. Então essa necessidade do trabalho, como eu digo, em projetos interdisciplinares, e a ideia da sequência didática que a gente vai aprender é essa, como situar o trabalho de ciência numa sequência didática que seja multidisciplinar e que apresente a ciência nas suas várias dimensões do conhecimento. E são essas. A primeira dimensão de conhecimento científico qual é? A ciência. E as outras possíveis? A política, a economia, o social, a cultura, a religião, a filosofia. Tanta coisa que a gente só nega para as crianças, porque a gente quer ficar somente ali no restrito do científico. Eu vou pedir licença para vocês. Tem mais gente? Você quer falar, Sheila? Sim, eu gostaria de fazer uma colocação. Por favor, fica à vontade. Enquanto eu só vou projetar um slidezinho, mas não vou falar agora não, tá? Pode falar à vontade. Exatamente isso que o senhor falou, essa questão da interdisciplinaridade, principalmente para nós professores de CEFES, né, de ensino fundamental, a gente vê uma grande dificuldade nisso, porque, infelizmente, muitos professores ainda estão dentro da questão de cada um dentro da sua caixinha. Então, isso. Matemática, ciências é ciência, geografia, história. E essa ligação entre a gente não acontece.
Então, assim, por exemplo, na minha escola a gente tem uma prova que era para, ela é bimestral, né, quando era presencialmente, que era uma prova que era para ser interdisciplinar. Só que esse pensamento de que eu não posso sair da minha caixinha fez com que esse projeto que a gente tinha se tornasse multidisciplinar. Então, a gente simplesmente faz uma prova em que todos os professores elaboram suas questões, mas a interdisciplinaridade não acontece. Então, se tornou algo multidisciplinar. Então, isso, pelo menos eu vejo assim, do meu ponto de vista, que é algo que a gente tem que trabalhar muito para que isso aconteça. Exatamente para a coisa fluir da forma como o senhor expôs aí na história do Ari, que foi espetacular. Ah, ele se tornou íntimo para você também, é? Tá chamando ele se tornou íntimo para você também, agora é Ari para você também. Depois de saber da vida dele assim, eu sou super íntima. Então, é seu crush. Exatamente. E aí depois, quando chega no final, que ele fala, olha, aí você vai puxando, igual o senhor puxou, ó, a gente falou de geografia, a gente falou de história, e aí você fala, nossa, é isso mesmo. E é esse despertar que a gente tem que ter com os nossos alunos e que eu vejo que a gente ainda tem uma dificuldade. Eu admito essa dificuldade. Então, eu acredito que esse curso aqui veio a calhar. Isso, é por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Isso mesmo, Sheilinha, beleza. Obrigada. Então, eu vou aproveitar o gancho que a Sheila Evangelista colocou e vou trazer para vocês a segunda parte aqui dessas duas introduções para hoje. Que é exatamente essa questão mais específica do ensino de ciência da natureza para crianças pequenas, à luz desses dois pressupostos teóricos, tá bom? Então, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para vocês que é uma convicção que eu tenho, e que gostaria muito que vocês saíssem desse curso com essa convicção absoluta, sabe? De que o ensino de ciência da natureza, ele precisa ser cada vez mais fortalecido, respeitado na escola, para que as crianças, minha gente, desde muito cedo, ampliem suas compreensões de mundo, e ampliando as compreensões de mundo, elas ampliam as concepções de si, enquanto membros da espécie humana na Terra. Então, dessa forma, a gente garante o acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade como um direito que elas têm. 2, que, antes de qualquer coisa, minha gente querida, entendermos que, eu vou falar bem devagar para vocês marcarem isso para sempre, o conhecimento científico não é o único conhecimento válido. Não é o único conhecimento confiável para explicar a realidade. É uma forma. Por quê? Porque a gente precisa respeitar e considerar como válido toda forma de conhecimento, por exemplo, o conhecimento popular. O conhecimento do homem do campo, por exemplo, que sabe direitinho a hora de plantar, a hora de colher, a hora de preparar o terreno, a hora do animal. Isso é um conhecimento igualmente válido. Todo conhecimento é válido, o conhecimento do povo indígena é válido, o conhecimento do... Porque o conhecimento é válido a partir da cultura onde aquele conhecimento está situado. Então, conhecimento científico, a terceira coisa, não é um conhecimento indiscutível. Já se foi isso um dia. A Idade Média, ela foi muito cruel em muitas situações, mas nos ensinou muito também. Porque nós já vivemos um tempo, e o meu medo nos tempos atuais é esse também, da polarização, né? Primeiro dizer assim, primeiro não acreditar na ciência, que é um absurdo, e segundo, um outro lado que diz que a ciência não se discute. Duas coisas totalmente equivocadas que nós não podemos deixar que isso aconteça na escola. Então, desde cedo a gente tem que deixar bem claro para as nossas crianças essas duas coisas, né? Primeiro é isso, que a ciência precisa ser respeitada e considerada, mas ela não é a única forma de ver o mundo, que ela é prioritariamente, preferivelmente discutível. Se lá na Grécia Antiga, como eu contei, em Aristóteles, Platão, Aristóteles, Sócrates lá no começo, se as crianças desde cedo eram estimuladas a duvidar, a questionar, hoje a ciência não pode ser questionada? Pode, deve. É somente assim que a ciência progride. Quantos conhecimentos científicos foram contestados ao longo de séculos e séculos?
Eu vou pegar, por exemplo, a teoria da relatividade do Einstein. Só há pouco tempo que, de fato, ela foi chancelada. E quem sabe lá mais na frente, milênios à frente, não vão olhar para a teoria e dizer, não, mas não é isso não. Então a gente pega Galileu, né? Então é isso. A ciência não é a expressão da verdade. Ela é a expressão de uma verdade. E é uma verdade que acende uma luz imensa para que a humanidade desenvolva todas a segurança, a tecnologia, os remédios, a condição, que deem melhores condições para a sobrevivência humana na Terra. A ciência, ela é poderosa, ela é um caminho poderoso para isso. E certamente nós não estaríamos na face da Terra hoje se a ciência não tivesse atuado em muitos momentos na história da humanidade. Quando a gente estiver falando das vacinas, a gente vai entender isso. O mundo já era para ter sido dizimado 10, 20 vezes, se nós não tivéssemos investido no conhecimento científico. Mas, por outro lado, ele não é indiscutível, tá bom? E aí, introduzindo essa conversa, eu quero perguntar para vocês de lembranças que vocês eventualmente tenham das ciências nas escolas onde vocês foram estudantes. Quais são as memórias afetivas que vocês guardam até hoje? Coloquem no chat, por favor. Quais foram os experimentos ou os conceitos que vocês vivenciaram quando eram crianças, na escola, que marcaram a vida de vocês? Nenhum. Jura? Sério? Certo. Então, pois é. Então, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente está como professor, a gente pode não dominar aquele conhecimento, minha gente. Mas aquilo que a gente falar para a criança, ele sai como verdade. Porque ninguém ousa discutir, duvidar. Assim como a gente não quer duvidar da ciência, a criança não ousa duvidar do que a professora, do que a tia fala. A criança, ela bota mais prestígio no que a tia fala do que a mãe ou o pai, quando a gente fala de conteúdo de escola. Então, nesse sentido, pensar em ensinar ciência requer, primeiro, trânsito seguro pelo assunto, né, por aquele conhecimento específico. Veja, eu não estou falando em domínio. Eu nem uso e nunca usarei a palavra domínio de conteúdo. Eu acho um horror isso. Porque ninguém nunca dominou um conteúdo. Nem os cientistas mais exímios cientistas dominam um conteúdo. Dominar, dizer, é imaginar que um conteúdo ele é imutável. Se a gente está acabando de falar, né, que se a ciência ela é discutível, por que ela é discutível? Porque o objeto que está sendo estudado está sempre mudando. Se a gente quiser olhar para o coronavírus, é um grande exemplo. Porque essa dificuldade imensa da gente acabar com essa praga. Olha, já são mutações e mutações e mutações. É só um exemplo pequeno. Se a gente pega grandes áreas de conhecimento. Então, primeiro é isso. Dominar a gente não vai. Mas a gente tem que ter um trânsito seguro e sempre aberto para poder você se apropriar do máximo possível do que se fala sobre o assunto no momento. E essa segurança mínima, ela vai evitar na escola, que é muito comum, sempre foi no passado, hoje e ainda será no futuro, porque nós somos humanos, dos falsos conceitos. Então, a primeira grande preocupação que a gente tem que ter, quando a gente trabalha com o campo de ciências, com as crianças, porque já nascem cientistas, as crianças já nascem pequenos cientistas. Essa característica de curiosidade de entender o mundo é típico do cientista. De fazer os seus experimentos, de testar, é típico dos cientistas. E, quando chega na escola, os falsos conceitos podem danificar a vida de uma criança para sempre. De modo que só lá na frente, né, sei lá, que ela vai se confrontar com um conceito real, e aí vai dizer assim, poxa vida, mas a professora, né? Eu vou dar alguns exemplos e eu vou dizer, por exemplo, desse experimento, eu vou colocar aqui, não vou nem falar dele, vocês vão se reconhecer nele, né? O experimento da germinação. Então, teve gente que falou assim, mas eu não lembro de nenhum experimento ou conceito que eu tenha da germinação, lembra, né, gente? Vamos lá, né? Porque toda professora, né, a gente em algum momento se deparou com esse experimento da germinação. Mas antes de falar do experimento da germinação, eu vou perguntar para vocês, e por favor respondam
Põe aí no chat para mim. A pergunta é: quantos e quais são os movimentos da Terra? Vocês ainda lembram? Translação, rotação. Né? Na ponta da língua, né, minha gente? Ou seja, em algum momento a tia disse, né? A tia disse que era. Os livros didáticos dizem que são até hoje, né? E a gente vai vendendo essa mentira. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Os movimentos da Terra já tem teorias que dizem que passam de 10, de 12. Mas eu vou garantir para vocês que pelo menos 7 são. Além da rotação, além da translação. Né? Por exemplo, há um movimento da Terra que foi identificado por um astrônomo grego há 200 anos antes de Cristo, chamado Hiparco, que é um movimento, eu não vou lembrar o nome do movimento, mas esse movimento ele acontece no Polo Norte, que é um movimento que o Polo Norte faz em relação ao ponto central da elipse da Terra. Então eu vou pegar aqui o meu globo, né? Aqui eu tenho o Polo Norte, aqui eu tenho a elipse da Terra, e ele identificou que o Polo Norte faz um movimento independente em relação ao movimento central da elipse da Terra quando está em translação. Ou seja, na verdade, eu vou dizer de outro jeito que vai ficar mais divertido. Esse movimento que o Hiparco descobriu em 200 anos de Cristo é o movimento do peão. Então, se você estivesse brincando com uma criança e soubesse jogar peão, se a criança soubesse jogar, joga o peão. Observa o peão girando. Como é que o peão gira? Ele gira assim em pezinhos? Zum, 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 zum? Não. Como é que ele gira? De lado. Ele gira inclinando, não é? É. E ele gira como se fosse trepidando, e ele faz esse movimento aqui em cima dele é o movimento que o Polo Norte faz quando a Terra gira. Então, são vários, e a gente ficou nesses dois, e continua ensinando para as crianças que são dois os movimentos que a Terra faz. Rotação e translação. Uns são os responsáveis, um é responsável pelas estações do ano, o outro pelo dia e noite, não sei o que, não sei o que. Pronto, acabou aí. Então é um falso conceito. Outro, eu não vou nem me deter nisso, são tantos, mas eu vou guardar para aulas futuras. Por exemplo, nós, né? Nós todos aprendemos que a Terra gira em torno de si mesma. Concordam? Concordam que nós aprendemos isso, minha gente? E vocês concordam que a Terra gira em torno de si mesma? Pode fazer um movimento assim ou escreve lá no chat. Opa, Sueli, você é corajosa. Quem mais acha? Fala aí, Thaís, mostra seu dedinho. Também. Opa, fala, Rosângela. Sim também? A Terra gira em torno de si mesma? Mentira, cabeluda. Gente, presta atenção aqui, ó. O que é que diz essa frase? Vocês acham realmente que... Como é que vocês imaginam, do ponto de vista físico, que um objeto gire em torno de si mesmo? Já conseguiram conceber isso na imaginação? Algo que gira em torno de si mesmo? Aí a gente vai espalhando. É claro que vocês já ouviram também que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário. Aí faz todo sentido. Eu imagino um eixo e quando eu faço isso, ela está girando em torno de um eixo imaginário. Agora, em torno de si mesma, não existe nem essa possibilidade. Né? Então, são coisas que, aparentemente banais, mas a gente vai repetindo de um jeito tal, e esses falsos conceitos, eles têm muita dificuldade de serem desconstruídos na escola. Então, a pedagogia histórico-crítica vai dar essa pista para que nós trabalhemos e exploremos o conhecimento nas suas várias dimensões. Então, eu vou dar o exemplo da germinação. O que é, né? O exemplo da germinação, né? O copinho, geralmente o copinho de plástico, às vezes um copinho de iogurte, né? Copinho de plástico, mas iogurte é plástico também. Uma sementinha de feijão, um chumaço de algodão, água. As crianças amam esse experimento. Porque é um barato todo dia ir olhar, registrar o quanto cresceu, como cresceu. E é como se fosse algo, como se fosse um evento mágico, né?
Só que a minha pergunta para vocês agora é outra. Quando vocês, quando crianças na escola, vivenciaram o experimento da germinação, vocês têm noção hoje o que é que os professores queriam ensinar? Vocês têm noção do que realmente vocês aprenderam com esse experimento do feijão no copinho? E como professores hoje, quando vocês fizeram ou fazem esse experimento, no fundo, qual é o objetivo? O que de verdade vocês querem ensinar? Aí você fala germinação, mas explica para mim o que é que você quer ensinar quando você diz que vai ensinar germinação. As crianças têm clareza disso? Se vocês me convencerem que vão ensinar germinação, e elas vão entender o que é germinação, aí eu faço outra pergunta mais difícil. Para além do fenômeno da germinação, existe outros fenômenos, outros conhecimentos que elas teriam o direito de aprender e nós sonegamos? Por exemplo, a ciência trabalha com a ideia de variáveis. Eu vou dar esse exemplo aqui do copinho. Aí a gente pega um copo de plástico. Perfeito. Então todos esses materiais são clássicos. Então, a primeira coisa, alguém já fez com outro tipo de copo, para além do copo de plástico, por exemplo, um copo de papelão, um copo que seja ecológico, com um material ecológico? Então, veja, para mim, o primeiro grande absurdo, que é porque eu vou ensinar germinação, não importa. Se eu vou ensinar germinação, não importa o copo, não importa a semente, não importa. Eu vou ensinar germinação, vai germinar. Aí eu pego o copo de plástico. E perco a grande oportunidade de ensinar a sustentabilidade humana, o meio ambiente, o que é aquele plástico, são os polímeros, como eles são constituídos, para onde ele vai, quanto tempo que ele fica na natureza, que nós não deveremos descartar para... Olha só, já começa aí e a gente passa batido aí. Se a gente utilizar outros recipientes, né, primeiro que eu acho que não é ecologicamente correto fazer com um copo de plástico, mas se for fazer, explica essa questão do plástico no meio ambiente. E depois, por que a gente não faz com outros recipientes ecológicos? E aí a gente fala de ecologia. Por exemplo, o algodão. Por que o algodão e sempre o algodão? E se uma criança um dia perguntar assim, tia, e se a gente não colocar o algodão, colocar só a água, vai germinar? Aí você vai ficar... Menino, é melhor a gente fazer com algodão, porque com algodão é certo que vai germinar. Alguém já disse agora aqui, não sei se foi Silvana, que a ciência, ela não é discutível, ela não é indiscutível. Então, a ciência não é feita só para dar certo. Na história da ciência, gente, nós temos muitos exemplos de cientistas que ficaram testando a tal da coisa durante 600, 700 mil vezes errando para acertar uma. Mas aí eu vou testar com esse material, porque na hora que eu fizer com as crianças, não pode dar errado, que elas vão ficar frustradas. É exatamente quando dá errado que a gente vai aprender mais a ciência. Então tá, eu não sei se... Vamos experimentar, vamos observar se só com a água germina. Aí vamos levantar as hipóteses. Germinou? Não germinou? Não germinou por quê? Né? E se a criança disser assim, por exemplo, tia, e se em vez do algodão a gente colocar papel, será que germina? Não, menino, não germina não. É melhor a gente usar o algodão, que eu sei que germina. Vamos tentar com o papel. Mas o que é o papel? Que tipo de papel? Será que com papel higiênico poderia dar? Porque o papel, olha, o papel absorvente, papel toalha. Pensa, olha só aí, quantidade de variáveis. E aí se o menino pergunta, tia, mas aí sem água? Sem água não germina não, né? Não sei, vamos testar sem água, não vai germinar. Aí o menino pode dizer assim, e se a gente tirar a água e colocar, por exemplo, outro líquido? Podemos fazer com vinagre? Aí se a tia for daquelas, claro que não. É óbvio que não vai germinar no vinagre. Mas ele tem o direito de fazer esse experimento. Vamos fazer com vinagre. Podemos fazer com vários tipos de líquido. Com água salgada, água com óleo, álcool, com segurança, pelo amor de Deus.
Estamos na época dual. Então, aí vão, gente, olha quanta coisa a gente está fazendo o quê? Problematizando, levantando hipóteses, né? E as crianças podem ir muito, muito, muito para além da... Aí eu perguntaria de novo, além da germinação, gente. Aí alguém já me disse assim outro dia, além da germinação, professor, eu ensino a fotossíntese. Eu falei, olha, mas que bacana, porque germinação, fotossíntese... Aí se eu perguntar, mas de fato, de verdade, gente, nós entendemos o que é fotossíntese, de verdade, de modo... A gente entende o que é fotossíntese, a gente sabe explicar a fotossíntese, o que é, em termos de, não só de conhecimento espontâneo, mas de conhecimento científico. Para uma criança da pré-escola, por exemplo, para uma criança do primeiro ano, ah, não, de jeito algum, elas não estão preparadas para isso ainda. Então, por enquanto, a gente conta uma historinha, e aí, quando elas estiverem preparadas, em algum momento da vida delas, elas vão ter acesso ao conhecimento científico. Está errado. Quanto mais cedo as crianças tiverem contato com o conhecimento científico, é óbvio, né, gente? Vygotsky, né, já vai dar essa pista, né, de que a primeira natureza do conhecimento da criança são os conhecimentos espontâneos. E aí, quando chega na escola, que é o grande momento da escola, fazer exatamente essa passagem dos conhecimentos, ora, espontâneos, para o conhecimento científico. E aí não dá para ficar usando essas metáforas a vida toda, né? E aí a ideia de explicar fotossíntese, né? Por exemplo, foto. O que é foto? E o que é síntese? Aí quando a gente fala duas palavras juntas, a gente não consegue explicar mais, né? Então, fotossíntese. Síntese dos compostos orgânicos que, a partir da luz, da iluminação, da água, do CO2, a planta produz glicose. E é a glicose o alimento dela. Ah, porque a criança pode perguntar, mas planta se alimenta? Aí você vai explicar como, né? Então, se alimenta da glicose, que é produzida exatamente desse movimento da síntese, né, que é feita a partir dos compostos orgânicos, e que essa glicose da qual ela se alimenta libera moléculas de água, de oxigênio, enfim. Aí eu expliquei a fotossíntese. Mas aí, eu quero mostrar para vocês isso aqui agora. O que é que uma professora fez? Não sei se vocês já fizeram esse experimento. Ainda é experimento da plantinha. A professora fez uma caixa, pegou uma caixa bem bacana, e ela fez 3 prateleiras de papelão. A primeira com um círculo no centro, a segunda com um círculo à esquerda, outra com um círculo à direita, e lá em cima, tá vendo? Um círculo na lateral, um buraco na lateral. Então, o que ela fez agora? Ela pegou a sementinha, colocou na parte de baixo, certo? E fechou, tá? Aí tá aberto para entender. Ela fechou a tampa da caixa. Aí, depois de observar, né, observa todo dia, abre, observa, registra. Aí aconteceu esse fenômeno. O caule da semente, né, ele foi andando, foi procurando sozinho os buracos da caixinha, e saiu, porque não tem a próxima foto, ele saiu pelo buraco da lateral. Bom, ela está trabalhando ainda a ideia da germinação, mas só que ela foi muito mais além. Então, só aí, né, as crianças já poderiam perguntar, né, mas aí o feijãozinho, ele tem olho, ele consegue ver onde é que estão os buracos e atravessar os buracos. Aí é fácil você explicar que a planta cresce em direção à luz, ela precisa do estímulo luminoso. E como a luz vem dos buracos, ela cresce em direção a eles. Esse crescimento orientado em direção ao estímulo luminoso tem um nome, e se chama fototropismo, que é um outro conceito, que para além da germinação, para além da fotossíntese. Olha, isso já é novidade para o menino, fototropismo. De novo a palavra foto, né? Tropo é lugar, ela vai procurando e mudando de lugar. Gente, se a gente não, né? Se a gente não parar, vai muito longe. Então você pode também explorar outras, porque só o feijão. Aí você pode perguntar para os meninos, tá? Mas vocês acham que todas as sementes germinam da mesma forma? Então podemos experimentar com semente de girassol, com semente de milho, com uma semente de arroz, com a semente... Olha quantas maravilhas. E aí onde eu quero chegar? Este experimento, somente este experimento, eu poderia, além da dimensão científica, que é esta dimensão central, já que eu estou ensinando ciências, devo também explorar a dimensão, por exemplo, a dimensão econômica.
o preço do feijão, a importância que ele tem né, então, assim, a economia do feijão, eu posso discutir o preço do feijão, eu posso discutir a exportação do feijão, eu posso discutir se ele é importado, todas as questões econômicas que envolvem o feijão. Eu posso discutir a questão social, por exemplo, se tem feijão na mesa de todas as famílias brasileiras, por que tem, por que não tem. Eu posso discutir a questão cultural, as sociedades que comem feijão, as sociedades que não têm interesse pelo feijão. Eu posso discutir a questão política do feijão, da distribuição do feijão. Posso discutir a questão artística, por exemplo, do feijão. Se eu faço um chocalhozinho, vamos fazer musiquinha com chocalho de feijão. Posso discutir. Gente, inúmeras possibilidades que eu já saí da ciência. Foi quando eu contei a história do Aristóteles. Aí eu contei história de política, contei história de geografia, de história, e o tema era ciências. Então não dá. Então a pedagogia histórico-crítica, nesse trabalho que a gente vai fazer, nessa perspectiva, de explorar um tema, explorar incansavelmente nas suas mais diversas possibilidades e dimensões que envolvem, que transitam, que passam por esse tema. Né? Esse vai ser uma das nossas grandes aventuras, pode ter certeza que vocês vão adorar. E aí, eu vou encerrar essa parte para a gente conversar um pouquinho sobre a possibilidade, sobre a necessidade também da gente estimular a imaginação, a criação, o pensamento da criança. Porque por muito tempo, em muitas sociedades, nossa, brasileira mesmo, né, as crianças não são estimuladas a serem criativas, muito pelo contrário. Assim como lá na Grécia Antiga também, né, as crianças eram estimuladas a pensar, a questionar. E em muitos momentos da nossa cultura, e eu digo que em muitos momentos também, em alguns lugares atualmente também, nós silenciamos as crianças quando elas querem falar, quando elas querem questionar. A criança não pode questionar, a criança, né, eu estou generalizando, né, gente, óbvio, mas nós já vivenciamos, talvez algumas de vocês tenham passado isso com a educação familiar, né, de pedir para parar de perguntar, que isso não convém perguntar, e outras culturas também que podam a criatividade e, sobretudo, a imaginação, até com palavras do tipo, com frases do tipo, não, esse menino imagina demais, como se fosse pejorativo, né? Imaginar é pejorativo. Ao contrário, aqui em Vygotsky, na teoria histórico-cultural, quando ele trabalha o desenvolvimento da criança na perspectiva das aprendizagens na escola, a imaginação e a criação, elas têm um papel fulcral, fundamental. A criança precisa vivenciar todo o seu poderio. Esse livro do Vygotsky trata exclusivamente disso, imaginação e criação na infância. Eu me aproprio sempre muito disso. Então, garantir a imaginação e a criação. Porque, embora esses dois fatores estejam ancorados na perspectiva biológica, imaginar e criar, não é natural. Então, vamos lá. Imaginar e criar não é natural na criança. Isso precisa ser intencional. E a escola tem um papel muito poderoso nessa perspectiva. Os processos de imaginar e criar requer da criança, primeiro para imaginar e criar, um acúmulo de experiências sociais. Se ela é privada de experiências sociais, e muitas famílias, né, não oferece essa possibilidade de imaginação, de vivência social, ela vai imaginar o quê? O que é apresentado a ela para ter condições de imaginar? Então, os processos de imaginação e criação requerem um acúmulo de experiência social, da mesma forma que precisam do desenvolvimento das habilidades mentais, né? E aí já é uma questão relacionada às funções mentais superiores, para que ela faça suas combinações, suas elucubrações, para que seu processo imaginativo e criador seja qualitativamente válido, né? Superior nesse sentido. A gente não pode acreditar que a percepção científica da criança pode ficar à mercê do que ela assiste, do que ela vê nos joguinhos de computador, nos aplicativos, nos desenhos animados. Alguns são muito sérios, tá? Alguns eu super recomendo. Mas tem uns que são divertidos por serem divertidos, e aí podem apresentar falsos conceitos que deturpam a ciência, e depois vai ser muito difícil ela desconstruir. Vou dar um exemplo clássico de um desenho animado que eu curtia muito na infância, que não é do tempo de vocês, que é o Papaléguas. Alguém já assistiu alguma vez o Papaléguas? Quem levantou a mão está denunciando a idade, viu, Sueli? Mas eu adoro até hoje o Papaléguas. Não é divertido, né, gente?
E aí, mas tem uma, eu já deixo você falar. E aí, mas tem um problema lá. Vamos lá, eu vou encerrar exatamente aqui. Eu assisti o Papaléguas e falei, gente, mas é muito engraçado, né? Porque é uma ave e é um lobo. Na verdade, ele é um coiote, né? Mas o Papaléguas é como se fosse a nossa siriema, que ele não é um bicho da nossa fauna, né? Do deserto americano, mas ele é similar à nossa siriema. O coiote, lá para eles é o chacal, que também não é um animal nosso, mas é um canídeo, ele parece com um lobo. Então vamos lá, eu pensava, eu tenho um lobo e eu tenho uma siriema. É impossível que um lobo não pegue a siriema na hora que quiser pegar. Então, aí eu fui pesquisar. O Papaléguas, a siriema, ele não alcança uma velocidade de 30 km por hora. O máximo que ele alcança ali é 25 km. Um lobo, um chacal, passa dos 70 km por hora. Quando eu descobri isso, eu ainda era moleque, eu falei, gente, tá, eu tinha razão. Eu tinha razão. Ele não pega porque ele não quer. Acontece que ele quer brincar, mas ele não quer brincar, ele quer matar. Mas não tem essa ele não pegar, né? Então, só para brincar com essas ideias de que, às vezes, uma brincadeira pode se consolidar num falso conceito, né? E aí, por último, eu quero que vocês respondam. Vocês acham que um dia nós vamos pisar em Júpiter, em Saturno ou em Urano? Pode levantar a mãozinha assim quem acha que vamos pisar. Assim quem acha que não. Não? Então eu quero só um que fale para mim por que você acha que um dia que nós nunca vamos pisar em Júpiter, em Saturno. Quer falar, Thaís? Professor, eu acho que isso é muito distante, assim, e que outros problemas mais urgentes irão tirar o foco disso. Eu acho que a humanidade está caminhando para rumos igual a pandemia mesmo, né? Bem... Mas eu posso estar enganada, né? Acho que a humanidade caminha para outros caminhos. Já tem problemas mais na Terra, para outros lugares. Não sei, mas é a opinião pessoal. Você deu seu voto. Ótimo, maravilhoso. É isso mesmo, é sua opinião pessoal. Quem mais gostaria de responder essa pergunta? Tá bom, então. Então eu vou encerrar desconstruindo mais um mito, né? De fato, Thaís, pode ser essa explicação, sim. Ela é bastante viável. Mas sabe por que nós nunca, nem se fosse aqui perto, pisaríamos nesses planetas? Porque são planetas gasosos. Eles não são sólidos. A gente não vai pisar neles nunca. Então, paro por aqui e vou dar esses últimos minutinhos aqui para a gente deixar para vocês o que é que vocês acharam da aula de hoje, se vocês querem fazer alguma avaliação, como foi. A bola está com vocês. Muito bom, professor, porque é igual, né, a questão aí da Terra girar em torno de si mesma. Há quantos anos eu não ensino isso de forma, né, errada para as crianças? Como é importante a gente ter esse desejo de continuar estudando, de continuar aprendendo constantemente, para a gente desconstruir informações erradas, né? Informações que a gente passa. Isso, muito bom. Gostei demais. Eu tenho certeza hoje que eu vou amar esse curso. Obrigado, Sueli. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu estou com medo, né? Assim, será que quem é que vai ter coragem de voltar quinta-feira? Quem é que vai me abandonar, né? Não me abandonei, não. Eu vou estar aqui. Silvânia. Ai, Silvânia. Sim, alguém mais quer avaliar? Eu queria falar sobre esse... Fale, meu bem. Que você falou, né? De Júpiter e Saturno. Eu sabia que eles eram gasosos, né? E estava desligado meu microfone, né? Claro. Porque eu penso falando, então... Então, não poderia deixar meu microfone ligado de jeito nenhum, porque eu vou falando mesmo, eu vou discutindo, debatendo. Então, assim, eu sei que por esse motivo que ela colocou, não seria, porque o que está acontecendo é que eles não pararam de buscar e de ir até Marte, de estar lá o tempo todo nas suas pesquisas, e porque eu leio muito sobre isso, né? Então eu vejo que a pandemia, ela não impediu em nada o fator de avançar para novos planetas, novos conhecimentos. Então, quando ela falou, eu falei assim, não,
de forma alguma, porque eles não estão nem aí para a pandemia, eles querem continuar, mesmo assim, como sempre, a gente já passou por guerras e fome, e a África, e estamos vivendo uma guerra. E mesmo assim eles continuam. Então, quando você fala, eu falei, os dois são gasosos. Aí eu fiquei calada e achei assim bonitinho da parte dela achar, né? Achei bonitinho ela achar que os Estados Unidos, Rússia, União Soviética, esse pessoal aí, Rússia, principalmente os Estados Unidos, iria se preocupar com isso. Gente, tá longe disso. É verdade, Silvânia. Obrigado, meu anjo. Alguém mais gostaria de... Fale. A Alessandra, né? Foi maravilhosa. A história foi muito, muito boa. Dá vontade de ficar escutando a tarde toda. Ai, que delícia. Tem mais, vai ter mais, viu? Se vocês voltarem, eu prometo que eu conto mais. Muito, muito bom. Foi ótimo. Obrigada, Alessandra. Eu tenho uma aula, na nossa aula de aplicativos, eu vou ensinar esses truques. Todos eles estão nas nossas aulas, tá? Mais alguém? Professor, eu gostaria de agradecer, né? Foi maravilhosa a aula. Eu acho que todo mundo que se propôs a fazer esse curso já está quebrando os paradigmas, porque não sabemos ensinar ciência como deveríamos. Mas, assim, você falou a palavra-chave. Desconstruir muitos conceitos, né? Errados. Seu som está muito baixinho, mas eu estou te ouvindo. Deixa eu aumentar aqui, então, só um pouquinho. Sandra, eu te conheço. Melhorou agora? Melhorou, sim. Ó, tu já achou uma amiga lá, Silvânia, viu? Oi, Silvânia, Sandra. Pronto, as comadres se encontraram, gente. Então, assim, o curso, a gente muitas vezes, na nossa fala, a gente causa um obstáculo didático na criança, né? Então, o que ficou muito forte dessa aula para mim é a nossa fala enquanto professores ensinando ciências. E da sequência didática, que eu acho incrível, que é um trabalho que realmente faz sentido. Isso. A interdisciplinaridade, ela acontece dessa forma. No meio da sequência didática, a gente consegue ligar as disciplinas como tem que ser, fazer uma espiral, trabalhar em rede, porque as disciplinas, elas não são isoladas, né? Exato. A maioria dos conhecimentos, eu sou da área de matemática, eu consigo enxergar matemática em tudo. Tenho certeza que quem da área de ciência enxerga ciência em tudo. E a gente vai caminhando e trocando experiência e crescendo junto. Vamos voltar, sim, e vamos partilhar tudo que aprendemos na nossa escola. Isso. Muito obrigado, Sandra. Obrigado. Mais alguém? Valmir. Deixa eu fazer uma observação, deixa eu tirar aqui para eu não gritar. É um barato, né? Eu vou falar em linguagem informal, tá? É muito bacana, muito legal a gente ver essa discussão, porque a gente começa a entender uma série de questões que a gente está vivenciando, principalmente agora na pandemia, na questão do negacionismo. Sim. A gente ensina ciências de maneira errada nas escolas, e a gente combate, né, o negacionismo e olha, está faltando ciência, etc., mas a gente contribui para esse avanço do negacionismo. Concordo plenamente, Valmir. E uma coisa, e são coisas assim sérias, você pega, assim, por exemplo, a psicologia é outra coisa, por exemplo, que a gente não questiona, né? A gente já tem ela como ciência, né? E não questiona. Então eles colocam, por exemplo, eles jogam, eu ouço muito colega falar assim, o DSM, mas, por exemplo, eu não vejo nenhum colega questionando como é construído o DSM. Né? A gente sabe, atualmente, que as decisões dos DSMs lá é por votação. Né? Não é baseado em questões científicas. Evidências científicas. Observacionais. Eles observam o comportamento. Então, você pega, por exemplo, você vai num psiquiatra, se você for um cara habilidoso, por exemplo, uma pessoa habilidosa, você consegue simular o seu comportamento em 5 diagnósticos ali, e aí o psiquiatra te diagnostica com depressão, com toque, com síndrome disso, síndrome daquilo, com transtorno disso, daquilo, já te taca remédio. Na criança é a mesma coisa. Isso que a gente também tem o aspecto negacionista também ele vem contribuir para a gente pensar um pouquinho mais de como a gente está ensinando ciência nas escolas. Perfeito. E eu ouvi o ano passado, e eu tive um posicionamento bem firme nesse aspecto, de que a própria secretaria, né, estava orientando os colegas a falarem para os meninos assim,
olha, vai passar, logo, logo a gente vai estar junto, né? E a gente está quase um ano e meio, que não foi o logo, logo. Não. E a gente perdeu um momento, assim, muito grande de falar para eles, olha, pandemia também é ciência, né? Você tem um vírus que vai circular assim, circular assado, e a gente tem que fazer isso. Vai se modificando. Vai se modificando e a gente vai ter que se organizar socialmente, né? Não vamos poder negar que o vírus está aí, etc. E a questão da morte, que é outra questão que a gente não aborda nas escolas, o ciclo da vida, parece que o ser humano ele é eterno, e aí quando alguém morre, a gente consegue se destruturar, não consegue entender o ciclo da vida. Então tem todos esses aspectos que a gente tem que ir analisando, revendo, né, o nosso posicionamento em relação a como a gente ensina a ciência, como a gente encara esses posicionamentos, né, institucionais de negar o óbvio que não vai, que pode passar, mas existe a possibilidade de não passar. E se não passar, o que a gente vai fazer? E se acontecer isso? Como que a gente retoma? Que é o que você falou da questão da experimentação. Então, nós perdemos assim, um ano e meio que a gente vem perdendo de momentos que a gente ensine realmente ciência. Desculpa, eu falei demais. Não, perfeito, perfeito. Sua avaliação é perfeita. Até porque, eu sei que nós já invadimos o horário, gente, mas a observação do Valmir é perfeitíssima, porque, gente, na história da humanidade, na história das pandemias da humanidade, eu já disse aqui hoje, né, nós tivemos pandemias muito mais devastadoras em termos de mortandade, mas também numa época em que a ciência ainda não tinha esse conhecimento, né? Nós não havíamos avançado quanto nós avançamos, sobretudo no campo das vacinas, enfim. Mas nós tivemos pandemia ao longo da história da humanidade, minha gente, que durou 100 anos. Sim. 100 anos. Então, de fato, é irresponsável você falar para a criança que vai passar logo. Sobretudo num ambiente institucional, num lugar de escola. Né? É verdade. Perfeito, Valmir. Gente, é isso. Eu sei que vocês também estão precisando, né? Não, todo mundo quer ficar. Que delícia! Que maravilha, gente. Eu fico também com vocês até meia-noite aqui, mas eu sei que ele acabou de colocar é um assunto muito sério e que não é tratado de forma coerente. E isso adoece não só está adoecendo as famílias. Sim. Está adoecendo muitos. As famílias não tinham essa responsabilidade toda, elas jogavam muito para o professor. E, assim, eles estão assim, desesperados mesmo. Eu sou coordenadora, já tenho 3 anos de coordenação, e, como coordenadora, eu vejo o desespero dos pais sem saber o que fazer com aquele filho. Uhum. E agora eles gritam mesmo com a gente, dizendo assim, eu não sei ensinar. Mas a gente não está pedindo para eles ensinarem. A gente só está pedindo para eles acompanharem. E, assim, uma coisa que... Sim. E uma coisa que eu vejo que adoeceu muito o professor, porque a responsabilidade de aprender do novo, de aprender a mexer com o computador, tem gente que não se adaptou. Então, tem muita coisa a ser resolvida e não é resolvido. Perfeito. Vacina que não dá para todo mundo, é muita coisa. Eu não quero dar spoiler, não, mas, viu, Valmir, você levantou essa questão muito importante. Mas por que eu escolhi exatamente como exemplo da nossa sequência didática o tema vacina? Porque vai ser o eixo da nossa discussão. Mesmo que vocês tenham a liberdade, cada qual escolher o seu tema da sequência didática, eu escolhi vacina exatamente porque vai nos permitir, dentro do campo da ciência da natureza, discutir um assunto real, um assunto atual, de uma perspectiva científico-pedagógica. E quando eu falo pedagógica, é dizer que as crianças, não é que elas só podem, elas devem, elas têm o direito de aprender os porquês, os poréns, os uéses e os reveses dessa situação sanitária, dessa crise sanitária, desse mundo dessa pandemia, né? É isso, minha gente.